Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. E nessa oportunidade saudamos a todos os que nos assistem agora com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu esta paz. Em João capítulo 14 e versículo 27, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que a palavra de Deus que nesta tarde será aqui pregada, ensinada, ela tenha lugar próprio em seu coração, que você nessa tarde tenha disposição para ouvir, para aceitar e para praticar a palavra de Deus. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esta programação e também sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesta emissora, pregando, ensinando a Tua palavra. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre toda esta programação. Pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que nos assistem nesta hora. Que a Tua palavra tenha livre acesso a esses corações e que vidas, Senhor, nesta tarde sejam tocadas, sejam transformadas, sejam libertadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, estende as Tuas mãos agora, nós imploramos, e nos ajuda, e nos abençoa, Pai. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos para a nossa breve meditação e hoje nós faremos a leitura no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 6. O livro do profeta Isaías está no Velho Testamento e ele compõe o grupo dos livros proféticos. E ele está no subgrupo dos livros dos profetas maiores. Então abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que nós vamos estar lendo agora. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui, capítulo 6 de Isaías, do verso 1 ao verso 8, nós temos lido. Aqui está o chamado do profeta Isaías. Um chamado que aconteceu diante de uma revelação poderosa, gloriosa da parte de Deus. Um chamado que aconteceu devido a uma circunstância em que o profeta reconheceu o seu estado pecaminoso e, depois de ter sido purificado de seus pecados, se colocou à disposição do Senhor. Fala-se aqui que o rei Uzias tinha falecido. E depois, então, da morte deste rei, é que o profeta Isaías, ele tem essa visão do Senhor. Muitas vezes, algumas coisas acontecem em nossas vidas que promovem para nós uma certa decepção, promovem tristeza, frustração, mas nós precisamos continuar crendo, confiando no Senhor, porque disso pode advir uma revelação da parte de Deus, de seu propósito, de seu plano para a nossa vida. Morreu o rei, o profeta estava abatido, estava triste, mas diante daquele fato que para o profeta foi triste, aconteceu a revelação de Deus para ele. Então existem situações na vida do crente, do povo de Deus, que parecem no momento, no instante, difíceis, terríveis, mas aqueles que confiam no Senhor podem ter a certeza de que dessa situação pode advir uma coisa muito melhor para as nossas vidas. O profeta tem uma revelação da Trindade. Nós reparamos nesse texto, quando os serafins voavam e os serafins clamavam uns aos outros, como diz no verso 3, Santo Pai, Santo Filho, Santo o Espírito Santo. Aqui está a revelação da Trindade nesse texto bíblico do Velho Testamento. A visão que Isaías tem é dos serafins, os anjos criados por Deus, adorando a Trindade. E diante desse fato maravilhoso, diante dessa revelação gloriosa, o profeta, então, ele se sente no estado que todo homem precisa se sentir. Um estado pecaminoso, um estado indigno, um estado de pecado em que ele estava
vivendo e também diante do povo que ele estava vivendo. Isso é muito interessante. Algumas vezes nós ouvimos os relatos de alguns irmãos, por exemplo, que vacilaram na fé, escorregaram, podemos assim dizer, num modo mais comum. E quando eles vêm testemunhar sobre a sua recuperação, o seu restabelecimento na fé, as pessoas muitas vezes começam dizendo: olha, eu achei que Deus tinha me abandonado. Olha, eu achei que Deus tinha me virado as costas, tinha me desamparado. E dificilmente você vê as pessoas dizendo: olha, eu sou um grande pecador, e se não fossem as misericórdias do Senhor, o que seria de mim? O que seria da minha vida? Essa é a postura correta diante de Deus. Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso. Deus é santo, todo homem não é santo, é pecador. Deus é perfeito, todo homem é imperfeito. E nós dependemos inteiramente das misericórdias do Senhor. Isaías sentiu o impacto desta visão. Estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante do Deus Santo, que os anjos clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele se deparou com isso, e qual foi a sua condição? De pecador, de falho diante de Deus. E ele aqui, no seu lamento, no verso 5, ele diz: ai de mim, eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Meu prezado, para você que tem essa consciência do seu estado pecaminoso, para aquele que tem consciência de que nós somos beneficiados pelo amor e pela misericórdia de Deus, você pode ter certeza que o sangue de Cristo que foi vertido ali na cruz do Calvário, este sangue nos purifica de todo o pecado. E como Isaías aqui foi purificado do seu pecado, nós hoje somos purificados de nossos pecados pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Por causa de Cristo, justificados por Cristo, podemos nos apresentar diante de Deus humildes, com o nosso coração cheio de gratidão ao nosso Deus, por ter nos proporcionado uma tão grande salvação através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E você, meu prezado ouvinte, e eu também aqui, diante do que Deus fez por nós, diante do que Cristo fez por nós, devemos também ter a atitude que teve o profeta. Quando ouviu o Senhor dizer: a quem enviarei, a quem há de ir por nós, o profeta se voluntariou: eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu e você sejamos voluntários de Deus, para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Que eu e você tenhamos disposição para erguer as mangas e colocar a mão neste arado e trabalhar para o Senhor.
Que Deus abençoe sua vida, que você seja frutífero, produtivo, que você trabalhe na obra do Senhor, dando frutos preciosos para o seu reino. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Vamos agora ouvir um louvor a Deus e em seguida mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com o pastor Natanael Rinaldi. Outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará. Para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo em mim, Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. E uma outra saudação que a Bíblia declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E vocês estão todos aqui pela manhã deste domingo buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Outras ocupações ficarão para mais tarde. Mas é um dia que se deve realmente passar na presença de Deus. Eu tenho feito um propósito comigo que no dia de domingo eu não ligo televisão. Eu não ligo, não estou dizendo que outros da família não liguem, mas é para viver em contato mais direto com Deus neste dia. Nós temos aqui a lição número 10, quero dizer aos irmãos que a nova lição para o próximo trimestre já está conosco, você pode adquirir a sua. Eu quero dizer aos irmãos que eu já observei a próxima lição, já tenho ela em casa e é de grande valor o ensino que vai transmitir para nós. É uma lição que vai abordar sobre o relativismo. Relativismo é aquela pessoa que para ele tudo serve. É relativo, você pode fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Para mim não está errado, se você acha que está errado. Agora a Bíblia diz uma coisa:
Se fazemos ao contrário da Bíblia, não podemos levar a Bíblia nesse relativismo, mas é comum hoje essa forma de pensar. E quando você receber a lição, naturalmente você vai estudar o assunto com mais profundidade. Lição número 10, 9 de março, texto bíblico. Temos aqui a ler em 1 Pedro 3, 14 a 17. Podemos ler, eu acredito que em uníssono, porque os versículos são tão poucos que não dá para fazer leitura alternada. Apenas 3 versículos. 1 Pedro 3, 14. Diz o texto bíblico: mas também se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Bom, a nossa lição hoje tem como título os primeiros passos do Evangelho no Brasil, e naturalmente, como nas lições anteriores que nós estudamos com relação ao avivamento na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos, agora também nós tivemos a nossa vez de dar ao conhecimento do povo brasileiro, notadamente os cristãos, como as igrejas evangélicas tiveram início aqui no Brasil. Então a nossa lição no capítulo 3, versículo 14: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Vamos ler paralelamente a essa parte bíblica o que está no capítulo 5 de Mateus. Nós temos aqui do versículo 10 a 12, que é uma leitura parecida com aquela que Pedro escreve, mas em primeiro lugar foi mencionado pelo Senhor Jesus Cristo. Diz o texto então, capítulo 5, versículo 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui, pela leitura que fizemos do texto bíblico e a leitura que acabamos de fazer, podemos deduzir que não foi fácil a abertura do Evangelho aqui no Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Portugal tem a predominância religiosa de católicos, e quando vieram aqui os primeiros portugueses, naturalmente quiseram embasar a doutrina católica para não só os moradores locais, que eram os índios, mas como também outros que chegaram mais tarde. E ainda a predominância é esta. Então nós temos aqui, irmãos, essa colocação a respeito da forma como chegaram aqui os primeiros
missionários aqui no Brasil. E nós temos aqui para reflexão, na página 69, foram muito difíceis as primeiras tentativas de evangelização no Brasil, mas elas não foram em vão, por dois motivos. Primeiro, pelas vidas que foram conquistadas para Cristo naquele período. A maioria permaneceu fiel e acabou pagando com a sua vida pela sua fidelidade. Não se perderam sem Deus. Segundo, porque essa insistência acabou surtindo efeito à frente de tanto insistir, a porta começou a se abrir no século XIX. Então temos aqui as primeiras tentativas de evangelização no Brasil, não surtiram muito efeito. Nós vamos ver no relato da história que isso se deu. Por duas razões. Primeiro, pelas vidas que foram o primeiro efeito positivo, vidas conquistadas para Cristo. E a maioria fiel acabou pagando com a própria vida a sua fidelidade. E em segundo, porque essa insistência acabou surtindo efeito mais à frente. De tanto insistir, a porta começou a se abrir. Então, estudando agora a respeito de como isto se deu, nós vamos notar na página 70 a forma como chegaram aqui os cristãos evangélicos e como se deu a situação até estabelecer o Evangelho aqui no Brasil, como já ouvimos hoje pela manhã. Não sei se a estatística é correta, mas se anuncia 40 milhões de evangélicos no Brasil, é um número considerável. Então, na orientação didática, no rodapé da nossa lição, nós temos aqui a forma como se apresentou o estabelecimento aqui dos evangélicos no Brasil. Para contextualizar o assunto da lição de hoje, com os problemas de nossos dias, temos aqui alguns dados sobre países que são fechados à mensagem do Evangelho. Trace paralelos entre esses países e o Brasil durante seus primeiros séculos. Então aqui é uma recomendação para você tomar conhecimento do que está ocorrendo hoje no Brasil, perseguição em vários países do mundo, com as mesmas perseguições que ocorreram quando nós ainda não éramos nascidos, e já havia essa preocupação de pessoas, de obreiros, homens de Deus, a preocupar-se com a instalação de uma igreja evangélica aqui no Brasil, considerando que, à luz da Bíblia Sagrada, muitos dos ensinos que aqui religiosos eram transmitidos não têm base na Bíblia Sagrada. Agora, irmãos, então diz aqui o que ressalte a luta dos primeiros evangélicos, sofreram até que o nosso país pudesse ser considerado um dos possíveis novos celeiros de missionários para o mundo. Não se esqueça de frisar para os seus alunos que mesmo ao início do século XX, os evangélicos ainda sofreram muita perseguição. Em algumas cidades do interior do nosso país, ainda havia perseguição até alguns anos atrás. Hoje, porém, a hostilidade do evangelho se manifesta em atitudes preconceituosas, até mesmo na mídia secular. Então, nós sabemos que o Brasil, ele tem um governo que é independente de qualquer religião, mas ele dá preferência naturalmente à religião católica. E quando os evangélicos vão fazer algum pedido relativo ao seu trabalho de evangelização, nem sempre são
atendidos e muitos privilégios que são concedidos aos católicos, a nós, evangélicos, não estão sendo. Então aí nós temos que lutar para que isto possa se concretizar. E eu quero aqui ler para os irmãos, a respeito da perseguição religiosa, o que está ocorrendo em países, como diz aqui a nossa lição, em países islâmicos, a perseguição religiosa contra todos os evangélicos, ou melhor, dizendo a religião protestante, tem sido muito pesada. E isso está ligado à cortina chamada 1014, essa entidade que tem responsabilidade para evangelizar o exterior, Portas Abertas, conhece essa agência missionária? Então nós às vezes ignoramos o que está ocorrendo no Brasil afora, mas essa agência missionária chamada Portas Abertas, ela tem missionários espalhados pelo Brasil todo. E nesses Brasil exterior todo, notadamente nos países ligados a essa situação ligada ao mundo árabe que segue o islamismo. Temos aqui então, irmão, alguma coisa que eu quero ler rapidamente. Igreja perseguida. Sabe como é a vida dos cristãos em países onde não há liberdade? Temos aqui Afeganistão, Arábia Saudita, Coreia do Norte, cristãos secretos, países que Coreia do Norte, cristianismo, guerra civil, Iêmen, igreja perseguida, Irã, Iraque, islamismo, missão de Portas Abertas que trabalha, Paquistão, a perseguição religiosa, República das Maldivas, não Malvinas aqui da Argentina, aqui perto de nós, mas Síria e Somália. Então aí estão alguns países que no mundo presente estão agindo de modo muito de perseguições contra a igreja. Temos aqui uma notícia da Coreia do Norte. Há 12 anos o país ocupa a primeira colocação na lista de nações que mais perseguem os cristãos. E o lugar onde a perseguição cristã é mais extrema, a adoração obrigatória ao presidente da República, Kim Jong-un. Veja bem, irmãos, obrigação de adorar o presidente da República. E agora? É choque com a nossa forma de adorar a Deus. Seus antecessores não deixam espaço para qualquer outra religião. Forçados a cultuar o verdadeiro Deus somente em segredo, os crentes que existem na Coreia do Norte, eles só podem ter a sua fé em segredo, porque eles têm receio até de que próprios irmãos amanhã se afastem e denunciem eles como cristãos e vão passar por esse problema de perseguição religiosa. Nem mesmo com suas famílias, porque às vezes a família não integra a fé cristã e tem um lá, ou dois, ou três que divergem, e podem ser estas pessoas que façam a comunicação ao governo do que está ocorrendo na sua família. Forçados a cultuar o verdadeiro Deus somente em segredo. Qualquer um que for descoberto em atividade religiosa secreta está sujeito à prisão, tortura e até mesmo execução pública. Então é coisa gravíssima. E em seguida eu vou expor aos irmãos como é que ocorreu a chegada dos líderes americanos aqui, missionários, e como
se portaram até que, por fim, hoje nós temos a liberdade religiosa. Na Somália, a segunda lista, o governo diz publicamente que não há lugar para os cristãos no país. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab tem como alvos cristãos. Relatos oficiais dos últimos anos indicam que pelo menos 10 fiéis foram mortos pelo grupo. Os cristãos muitas vezes escondem sua fé uns dos outros por medo de traição, como nós dissemos. Agora tem uma notícia aqui recente da Síria, que praticamente está em guerra civil, e não sabemos o resultado disso. Mas a Síria, que há pouco tempo era considerado um dos países mais tranquilos do Oriente Médio para os cristãos, se tornou o terceiro pior após a guerra civil que assola o país. À medida que o conflito civil na Síria se agrava, a violência dirigida contra os cristãos tem também aumentado significativamente. Muitos cristãos têm sido sequestrados, fisicamente agredidos ou mortos. Muitas igrejas têm sido danificadas e destruídas. Quem aponta a notícia? A missão Portas Abertas. E ainda continua, irmão, só vou citar o país: Iraque, Afeganistão, Arábia Saudita e essas chamadas Repúblicas das Maldivas, então Paquistão, e por último vem o Irã, que também está no mesmo grupo de nações que não querem o cristianismo em suas terras, e os que eventualmente existem lá são perseguidos. Agora nós temos aqui a nossa história no Brasil. Como é que se deu a evangelização do Brasil? Nós temos aqui dois países. Primeiro aqui temos a França Antártica. Não que exista esse país França Antártica, mas a França, país da Europa, iria estabelecer aqui no Brasil uma colônia, que ela seria naturalmente a dona de determinado espaço de terra. Dois fatores acabaram fazendo com que a França Antártica não funcionasse. Primeiro, os conflitos internos dos membros da França Antártica. Imagine, irmão, eles vêm de lá para evangelizar e entre si têm conflitos religiosos, opiniões divergentes, e não dá margem de se estabelecer retorno. Então, o segundo, a estratégia de Portugal para expulsar os franceses e protestantes de lá. Então agora o governo português tomou iniciativa para expulsar estrangeiro aqui do nosso país, no caso presente, a França. Com estratégia para expulsar os franceses, Portugal acabou fundando, por meio de Estácio de Sá. Quem sabe que cargo ocupava antigamente aqui no Brasil por um tempo esse cidadão aqui português, Estácio de Sá? Você que estudou a história do Brasil, quem foi Estácio de Sá? Quem? Governador do país durante essa colocação. Estácio de Sá, ele se alojou, fundou a cidade de Rio de Janeiro. Mendes Sá concluiu a expulsão dos franceses, mandando matar a todos. Então o primeiro que dominou aqui o país foi esse Estácio de Sá, e segundo aqui nós temos Mendes Sá, que foi me parece o terceiro governador aqui do Brasil, mandado por Portugal. Na execução de um dos pastores, o carrasco tinha pouca experiência,
foi auxiliado pelo padre José de Anchieta. Você conhece? Veio para evangelizar aqui os índios, e esse padre aqui, José de Anchieta, que ainda hoje não é beatificado, quer dizer, não é considerado um padre, já uma pessoa que inclui o santo canonizado, e assim temos essa colocação. Agora diz aqui em seguida, há um registro histórico do século XVII, que fala de índios evangelizados pelos franceses, que contam: tratei de frequentar os franceses e de ouvi-los. Sei de meus ancestrais a história de Noé. Noé foi o pai de todos. Sei também que o próprio Tupã, que para eles é Deus, fez-se corpo no ventre de Maria. Então é um índio que tinha família cristã, que estava mostrando aos visitantes franceses que eles também tinham um pouco de conhecimento da Bíblia Sagrada. E quando cresceu, enviou esse índio aqui mencionado, enviou para mais o interior do Brasil pessoas para dar continuidade. Agora nós temos o fim da França Antártica. Agora nós temos a entrada dos holandeses no nordeste do Brasil. A Igreja Reformada holandesa veio ao Brasil e foi expulsa com eles pelos portugueses católicos romanos. A história dessa missão está guardada em arquivos de Amsterdã e Haia, que é uma da capital lá da Holanda. E diz mais, no período do domínio holandês, século XVII, havia tolerância religiosa. Os judeus e os portugueses católicos romanos realizavam seus cultos. Então, os holandeses são mais pacíficos, ligados à religião evangélica ou cristã, e deram aqui um tipo de liberdade para um grupo de brasileiros e portugueses aqui, e judeus também. Os missionários procuravam evangelizar os portugueses, mas por mais gentis que fossem, sua mensagem era vista como a religião dos invasores. E aí nós temos por fim que os holandeses também tiveram que retornar para a sua pátria, como os franceses, e o nosso país ficou nesse particular abandonado. Então, irmãos, fidelidade até a morte marca esse período da evangelização no Brasil. E aqui nós temos então esses dois períodos da presença evangélica no Brasil foram marcados pelo martírio. Ora, marcados pelo martírio, era na mente de qualquer pessoa pensar, vamos parar com isso, porque não tivemos êxito. No entanto, não deu isso. Os cristãos evangélicos foram mortos, por isso o evangelho só foi começar a expandir no Brasil no século XIX, com a abertura do país para os missionários estrangeiros. Então chegou um ponto em que o governo do Brasil abriu a porta para missionários estrangeiros. Foi nessa época que foram fundadas as primeiras denominações evangélicas do país. E nós temos aqui pela ordem as igrejas anglicanas, muito ligada ao mundo inglês, luterana, ligada à Alemanha, países como Lutero, congregacional, Estados Unidos, batista, presbiteriana, metodista e, por fim, lá pelos idos de 1910, é que a Assembleia de Deus chegou aqui ao Brasil através de 2 missionários que estão aqui mencionados,
missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Começaram a evangelizar lá no Pará, no norte do país. E então nós temos o livro Enviado por Deus, de Daniel Berg, conta a história dele. O que ele fazia aqui, não tinha igrejas, fazia um trabalho de evangelização, pegava Bíblias, punha aqui no ombro e saía pela linha férrea, que me parece também só tinha uma. Acompanhando a linha férrea, ele ia andando, quando encontrava alguma casa, alguma vila, ele chegava, batia a porta, falava com o dono da casa, oferecia uma Bíblia Sagrada, tabulava ali um contato com um ponto inicial para uma futura, um grupo que pudesse se ajustar ali naquela casa. E assim ele caminhava, já com uma certa idade, mas caminhava fazendo evangelização de toda aquela posição no norte do país. Agora, nós temos a história dele, que ele não tinha assim uma casa que pudesse ter uma refeição. E também não tinha dinheiro. Era pessoa, embora vindo do exterior, pessoa de poucos recursos, que tinha um trabalho secular, mas que o Brasil não tinha condições de poder aceitá-lo, porque trabalha em ferragens, em outros estilos de trabalho mais adiantados. E o que ele fazia para poder se sustentar? Como o Pará e outras regiões é um lugar de muita manga, as mangas fazem parte do enfeite das ruas. Como temos várias árvores espalhadas aí pelas ruas, eles lá faziam o plantio de mangueiras, porque a manga não tinha valor. Quem quisesse podia puxar o galho e pegar a sua manga. Então ele reunia, quer dizer, juntava durante aquele trabalho dele, não sei quantas mangas, sentava-se num daqueles bancos e começava a chupar manga, quando também vinha alguma pessoa que sentava ao lado e ele começava a evangelizar. Então esse missionário é muito conhecido do Brasil, já esteve em casa. Eu tive o prazer de oferecer refeições, dormir em casa, e notamos a qualidade desse homem de Deus. Ele dizia frequentemente: glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmão. E não tinha uma conversa que não fosse ligada ao reino de Deus. De um exemplo fabuloso que me comoveu, e eu tive então esse prazer de ter o pioneiro do Brasil nesse grupo das Assembleias de Deus, que estava chegando à minha casa certa vez. Com os primeiros evangélicos do Brasil, aprendemos alguns princípios importantes da vida cristã, que esses pioneiros deixaram como exemplo para nós hoje. Primeiro, comungar do sofrimento de Cristo. Os primeiros cristãos evangélicos no Brasil sofreram por amor ao evangelho e, portanto, comungaram do sofrimento de Cristo, como fala Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vamos ler essa parte bíblica. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim o texto bíblico: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então aqui ele está falando dos sofrimentos de Cristo como exemplo deixado para nós, e ele estava nesse trabalho de missionário e estava sofrendo, mas ele tinha essa mesma compreensão. Mas o que é comungar do sofrimento de Cristo?
é participar dos sofrimentos de Cristo. E nós sofremos quando eventualmente testificamos do Evangelho. Nós temos muita liberdade aqui no Brasil, de modo que temos liberdade de estar nas praças, em qualquer lugar. Nosso sofrimento por amor ao Evangelho tem o sentido de sacrifício, se para ver o bem do próximo e a salvação de pessoas pelo poder do Evangelho. Então, o que está aqui dito é que aquele homem, Daniel Berger, para ver o bem dos brasileiros, ele levava aquela sacola de partes da Bíblia, ou se não de Bíblia, distribuía graciosamente, porque ele trazia dos Estados Unidos, embora fosse sueco, e assim aqueles livros eram deixados e serviam de orientação para a casa toda. E uma coisa que se nota nesse trabalho desses homens, que vocês observem, eu tenho um livro chamado Fermento Religioso no Brasil. Então ele chamou a nossa atenção, que o escritor do livro, que havia duas coisas em que qualquer cidade do Brasil que você chegasse, você encontraria ali para comprar se quisesse. Porque o Brasil tinha pouco desenvolvimento na ocasião, cidades bem pequenas que firmas grandes não chegavam. Então ele apontou, primeira coisa, a máquina de costurar da Singer. Quem alcançou esse ponto de bater o pé, usou máquina de costurar, né? Eu não vou perguntar se alguma das irmãs aqui participou, porque a distância é muito grande, e então eu poderia chamar de a pessoa. Mas, então, o livro dizia, mistura de conhecimento religioso no Brasil. Então a Assembleia de Deus começou no Pará, mas não ficou alojada lá. Por que não ficou alojada? Porque no sul, nossa região aqui, há muita gente do Nordeste e do Norte, de todos os lugares do país, de todos os estados. Nós estamos aqui, principalmente em São Paulo, uma cidade cosmopolita. Como vem estrangeiros de todo lugar do mundo, também de todo o Brasil, vêm pessoas. Essas pessoas, aceitando o Evangelho, a primeira coisa que faziam, vir aqui para o sul para comunicar parte da família que aqui estava morando. E aqui evangelizava, de modo que, concomitantemente, lá no Nordeste e aqui no sul, já o Evangelho pregado pelas Assembleias de Deus estava sendo disseminado. Norte a sul, leste a oeste, este Evangelho passou a todos os lugares. Então, dizia-se que em cada cidade ou imitação de cidade que chegasse, por mais pequena que fosse, sempre se encontrava um salãozinho da Assembleia de Deus. E quando você às vezes passa nessas estradas, aí para uma cidade do norte, do sul, do leste, sempre se vê nas ruas, quer dizer, na estrada, um salãozinho de culto, Assembleia de Deus, mostrando que naquelas regiões também chegou. Então, é uma igreja que tem trabalhado muito nesse campo e em todo o Brasil. É considerada a maior igreja evangélica do Brasil, as Assembleias de Deus. Então, nós precisamos comungar do sofrimento de Cristo, nós precisamos dar a vida pelo Evangelho, ainda não chegamos a essa situação, nós precisamos perseverar, e é uma das chaves da vitória. Os primeiros cristãos evangélicos no Brasil morreram martirizados, mas a mensagem foi semeada e anos depois seu esforço não pareceu em vão. No século XIX, portas para o Evangelho no Brasil foram se abrindo, e tudo devemos então à perseverança de determinados
homens que com pouco conhecimento bíblico, mas conseguiram levar esta palavra para outros. Temos aqui o Atos capítulo 26, versículo 19, que aponta como o Evangelho chegou a todos os rincões do mundo na época do apóstolo Paulo. O trabalho de Paulo chegou a tantos lugares, versículo 19, pelo que, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então costuma-se usar uma expressão que está aqui na Bíblia, que o apóstolo Paulo pôs as nações de perna para o ar. Por levar o evangelho àqueles povos pagãos, eles conseguiram chegar a esta situação. E nós temos aqui, para concluir, lições espirituais podemos aprender com os primeiros cristãos evangélicos. Primeira, o que nós temos mencionado, comungar do sofrimento de Cristo. Nossos sofrimentos por amor ao Evangelho têm o sentido de sacrificar-se para ver o bem do próximo. Evangelho tem o sentido de sacrificar-se para ver o bem do próximo. Segundo, que nós lemos aqui, dar a sua vida pelo Evangelho. Quando alguém é inspirado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, ele dedica-se, e isso está disposto a dar a sua vida, se for necessário, por Cristo. Terceiro, perseverança é uma das chaves da vitória. Devemos ser perseverantes e obedientes à chamada de Deus para as nossas vidas. Fica aqui o convite para você, meu jovem, de ter essas lições espirituais na página 74, e amanhã você estar por aí, pelo Brasil, pelo mundo, viajando como um missionário, como um pregador da palavra de Deus. Você vai dizer comigo amém? Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.